Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra feita por você e para você. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber ele, que é comandante da Marinha do Brasil, Capitão de Mar e Guerra, cara sensacional, que vem desenvolvendo aí um trabalho fenomenal na sua área, e inclusive compartilhando um pouco do seu vasto conhecimento com a gente nas suas redes sociais, falando muito sobre liderança, e é um enorme prazer e é com vibração que eu recebo aqui comandante André Guimarães. Comandante, bota a cara e seja bem-vindo à Live Sinistra! Fala aí, Cris. Boa noite à sua grande audiência. Para mim é uma grande satisfação poder estar trocando um pouco aqui de conhecimento. O Cris falou sobre liderança, e para mim o que chama de liderança, para mim é vida. Liderança é vida, é você compartilhar o seu jeito de ser, não apenas coisas bonitas que você ouve e lê por aí, mas sim você refletir isso aí que chamam de liderança. Muito obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir para o crescimento da sua audiência, do seu, assim como já estão contribuindo com o meu crescimento, só pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, muitíssimo obrigado por ter reservado aí na sua agenda valiosíssima aí esse tempo para estar aqui trocando uma ideia com a gente, compartilhando, né, um pouco do seu vasto conhecimento a respeito de um tema que é muito relevante, né, para nossa atualidade, principalmente para a galera jovem, né, oportunidades e desafios da carreira militar. Então, assim, comandante, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E vamos que vamos, né? A gente aqui, comandante, a gente gosta de história, a gente gosta de saber das coisas, a gente quer saber a sua história. Como que o senhor se tornou, né, o comandante André Guimarães? Como é que foi essa parada aí? Conta pra gente essa história. Foi uma luz que chegou, brilhou, só teve influência de alguém? Conta aí pra gente aí, como é que foi isso aí? Meu pai, ele é oficial do Exército, né? Então, desde que eu nasci, me entendo por gente que eu moro em vilas militares. Então, a gente já morou em Santa Maria, no Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, moramos na região Norte. Então, nessas idas e vindas de uma série de viagens, né, eu já fui adquirindo aí essa resiliência para ser um viajante. Hoje em dia é algo muito difícil, o jovem não quer sair de casa, quer dar perto da mamãe, e não sei o quê, como é que é servir longe. Então, meio que eu fui me preparando com isso, para a vida militar. Como estudante, eu sempre fui um estudante mediano, né, aquele cara que primeiro colocado, nada disso, eu ia ali me safando, passando de ano, nunca repeti, né, sempre passava e tal, mas não era aquele expoente de sala. E quando eu fiz 16 anos, meu pai chegou para mim, né, é uma conversa que todo pai tem em algum momento, e perguntou, e aí, cara, qual é a ideia? Então, nesse momento, naquele ambiente militar, meu irmão já tinha entrado no CIABA, que é a Marinha Mercante, lá em Belém, onde morávamos na época. Ele já havia tentado também provas para a Marinha e tal, de alguma forma Marinha. Aí eu falei, Marinha, quero ir para a escola naval. Aí ele falou, beleza, né? É estranho, né? Você é um oficial do Exército, seu filho querer ir para a Marinha, mas tá bom, né? Fez a escolha dele, é uma carreira bacana também, aí ele apoiou nesse momento. E aí nasceu um novo projeto, porque até então, e eu tinha plena certeza disso, que eu não estava preparado para um concurso do nível da Escola Naval. Então, naquele momento, foi correr atrás de um curso. Recomendo que qualquer pessoa que vai fazer um concurso busque um preparatório. Hoje em dia, já era na minha época, né? Eu digo que é ser profissional. O amador, ele vai levando, né? O profissional, não, eu quero passar. Tá? Então, eu preciso fazer mais do que eu já faço ali no dia a dia. E aí busco um bom curso preparatório, que vai de pessoas que conheçam ali como funciona aquela prova. Foi o que eu fiz à época. Estudei no Ideal, lá em Belém. Era o curso das galáxias que tinha lá, né? Lá tinha uma turma que era o CE militar. E na época eu sempre fui bom em matemática, física, nessa parte de exatas. O curso, embora fosse muito caro, eu consegui uma bolsa lá.
por essa questão da habilidade com os números e tal. E aí foi isso. Entrei lá, conheci uma pessoa, né? Eu só passei na escola naval porque eu tinha um amigo, chamava Sérgio, e ele, cara, era muito inteligente, sabia muito. E aí, quando eu entrei lá no CE Militar, eu já tinha terminado o ensino médio, então eu estava ali de ouvinte. Eu só precisava das dicas para poder passar no concurso que eu estava me preparando. E esse cara, não sei porquê, ele cismou comigo. Aí ele ficava trazendo questão. E aí, cara, vê se tu faz isso aqui. Eu olhava aquilo ali, caraca, cara, anos luz na minha frente. Não sabia nem por onde começar. Aí eu falei, esse cara não vai me chutar, não. Aí comecei a estudar. Então ele foi meu grande incentivador naquela competição. A gente cresceu junto ali. E no final da nossa turma, né, e em Belém como um todo, só 4 caras passaram na escola naval. Todos eram da minha sala. Eu, o Sérgio, o Fábio, que foi comigo para Manaus, e mais um, né, que era um outro colega nosso lá. No final, só 2 foram para a Marinha, e só eu continuo até hoje. Então, desde aquela época, já foi importante ter um curso preparatório e uma pessoa dentro do curso que me incentivasse a estudar. E aí você já começa a ter esses insights de liderança. Então, assim como esse cara me incentivava a estudar, mesmo que intuitivamente, eu comecei a ajudar pessoas a estudar fora. Eu tinha amigos que estudavam em outras escolas, e aí eu percebi que eu já podia ajudá-los, eu ensinava eles e tal, e foi aí que foi nascendo essa questão da liderança. E em 94, eu prestei o concurso da Escola Naval e passei de primeira nele. Né? Uma coisa até que, hoje em dia, assim, na época eu não tinha essa noção, né? Passei no concurso, né? Mas não era comum, assim, a pessoa passar de primeira. Geralmente os caras estudam 2 anos e tal. E aí foi legal esse momento, né? Porque até então, quando eu passei, comecei a me achar incrível. Aí falei, e lá em Belém isso era muito valorizado na época, e colocaram outdoor com a nossa foto, né? Os 4 caras que passaram, a gente lá bonitão, assim, pô, o pessoal passava ali na vida principal, tinha gente. E você começa a acreditar, né, que você é o cara. E aí, quando eu cheguei na escola naval, né, antigão, inteligentão, eu era um dos últimos da turma na classificação. Ou seja, no nível nacional, né, a classificação do pessoal, muito melhor do que eu. Eu descobri depois que eu passei ali, ó, mais um pouquinho tinha ficado de fora. E aí, o primeiro choque de realidade da vida, acho que eu não sou tão incrível assim. E aí, é começar a correr atrás. Mas o importante era o seguinte, eu estava lá. Muitas vezes a pessoa está preocupada se vai ser o primeiro, se não vai. Guerreiro, tu está lá dentro. Agora tu constrói o seu aí dentro. O importante é entrar no grupo. Se vai ser o primeiro ou não. Vou participar de uma corrida, uma maratona. Completou a maratona? Completei. Porra, cara, então tu estava lá nos que poucos te conseguiram concluir essa tarefa. Você sempre pode sempre melhorar, claro. Mas o importante é estar dentro do grupo. Depois você constrói lá dentro. Esse é o início da minha carreira na Marinha. Caraca, que história. Agora, passar de primeira é para qualquer um, não, porque punk. Ainda mais escola naval, que a quantidade de vaga ainda é menor, né? Do que colégio naval. Geralmente, colégio naval é o boyzinho, né? 14 anos, aí faz o colégio naval. O senhor já entrou logo na escola, que a vaga é menor. Na época que eu fiz, ainda havia um equilíbrio de vagas. Tinha mais vagas naquela época do que hoje tem 12 vagas, né? É uma coisa bem reduzida. Mas eu sempre dizia, desde aquela época, que só precisava de uma vaga. Então, eu só preciso de uma. Quantas vai ter? Tem uma vaga, é o que eu preciso para poder entrar lá. Então, não focar muito no problema. Então, às vezes, o guerreiro fracassa porque está preocupado com quantos são. Não, o guerreiro estuda e vai. E esse passar de primeira é porque, assim, na parte de exatas, realmente eu era bom. Então, assim, não é nem arrogância nem nada. Eu era bom mesmo, né? Inclusive, na escola naval, nós tínhamos um professor lá de matérias de elétrica, né, eletrônica e tal, que tinha muitas fórmulas, misturou física com esse negócio. E teve uma vez que ele falou assim, se alguém criar uma fórmula para isso aqui, ele era autor do livro, né? Se alguém criar uma fórmula para essa questão aqui, já é 10 na prova. Aí ele falou aquela porra para mim, eu fiquei ali, e no final da aula dele eu tinha a fórmula dele. Né? Tá aqui, ó. Aí ele falou, caraca, não é possível e tal. E aí eu fiquei com 10. Então, assim, isso... Hoje em dia eu uso muito pouco, né? Não lembro de nada mais, aquelas matemáticas, negócio todo. Mas na época, realmente, eu era bom nisso. Então, foi isso que me ajudou na escola naval. Eu tive uma boa classificação no final. Eu entrei por último ali, mas no final eu recuperei, né? Basicamente por conta das matérias exatas, que é uma batida forte na escola naval.
no primeiro ano ali. Então, foi isso. Sou grato aí a essa parte de exatas, foi o que me ajudou muito. Que Se não fosse isso, eu massa! estava fora. E a gente tem umas fotos aqui, comandante. Vou mostrar aqui, compartilhar com a galera. O senhor explicando aí pra gente essas. Ó, cadê? Essa é a primeira, Aí. né? Essas aí É. são fotos na escola naval. Essa essa à direita, né, que eu tô com essa roupa cinza, é o seguinte, eu entrei na escola naval, você, no segundo ano, agora no terceiro, você escolhe o corpo que você quer ser. E eu queria ser fuzileiro. Na verdade, quando eu entrei, meu pai me orientou a ser intendente. Falou, ó, você vai para a Marinha, meu pai é de material bélico, né, ele cuida mais ou menos dessas coisas, assim, aí eu, beleza, vou ser intendente. Só que durante o primeiro ano, aquela ralação, eu comecei a gostar daquilo. E vi ali o aspirante Vibração! fuzileiro, né, o cara usava camuflado e tal, eu falei, é isso que eu quero. Só que para ser fuzileiro, naquela época, e hoje ainda é um pouco assim, a concorrência é grande. Então, se você não tiver bem classificado, você nem entra. Eu estava lá embaixo na turma, e nós tínhamos lá um estudo obrigatório. E aí, um dia no estudo obrigatório, né, chegou um aspirante mais antigo e falou assim, e você, cara, tu quer ser o quê? Intendente, armada? Eu falei, eu quero ser fuzileiro. Aí o meu número era 1177, ou seja, eu era o 177º da turma. A Aí ele narrabeta. falou, cara, 1177, tu não vai ser fuzileiro nunca. Aí eu falei, mas você, cara. E aí aquele foi um incentivo também, né? E comecei a estudar. E aí no segundo ano eu fui o 2076. Então eu já subi 100 posições, né? E aí eu consegui sim ser fuzileiro. Fiquei ali no fuzileiro. E essa foto de cinza, né? Então no terceiro ano eu fui 30-43, subi aí mais umas 30 posições. E no quarto ano eu fui 40-27. Então até o 28º, como eu falei, eu estou sempre ali, né? Eram os oficiais alunos. Então eram aspirantes que tinham uma relevância dentro da turma. Então eu estava lá nesse grupo. Então essa foto é isso. Foi o primeiro dia que eu coloquei a barreta de oficial aluno. Não dá para ver porque, né, a qualidade de foto nessa época aí antiga, mas é um barrete ali que a gente usava, que no caso de comandante de pelotão, tinham 2 tracinhos assim, e para mim aquilo ali era uma grande conquista, né, uma grande realização. Que massa. Mas a E a gente outra tem aqui. foto é já como Ah, foi mal. volta Deixa eu uma aí. E a voltar. outra, essa aí é já como fuzileiro. A gente fazia alguns adestramentos em unidade de fuzileiros. A gente começava a ter um contato. E esse aí foi no Batalhão de Operações Especiais. Nós fizemos um campo de montanha. Então, passamos ali 2 dias tendo treinamentos na parte de montanha. Foi bacana também. Já na vibração, né? Já desde sempre. E essa aqui, comandante? É uma espadinha, tá recebendo? Essa aí é muito bacana também. Quando você se forma na Escola Naval, o símbolo do aspirante é o espadim. No primeiro ano você recebe o espadim. E quando você se forma oficial, todo oficial tem uma espada. E a espada não é barata. Então, na Escola Naval, 20 espadas eram ofertadas para os 20 maiores conceitos da turma. Então, lá estava eu de novo, entre os 20 maiores Caraca. conceitos da turma. Então, isso aí no quarto ano, eram aqueles aspirantes que, na hora da avaliação pelos oficiais ali da escola, tinham os conceitos mais altos. E aí eu ganhei uma espada que pertencia a um oficial que já havia falecido, e a filha dele doou essa espada para o Clube Naval. Então é o Clube Naval que faz essa doação de espadas. Aí esse aí sou eu recebendo essa espada. Pertencia ao Caramba, Tenente que massa. Clayton. Que massa. Ou seja, tem toda uma história também, né? Tem. Nessa espada que o senhor recebeu. Caramba. Estilo samurai, né? Essa aí você não compra, não, você tem que conquistar. É. E Essa imagem é aqui, daquele que eu daquela, falei, né? né? De montanha, Uhum. isso. Massa. E aqui já é mais. O quê? O senhor tá boizinho aí também. Esse aí eu era tenente, 2003. Esse aí são os meus companheiros do turno de operações ribeirinhas, 2003. Então aí nessa foto tem soldado, tem sargento, tem tenente, tem polícia militar. E nesse momento aí não importa, né? O que importa somos um número. Então o número é importante para nivelar. Isso aí é a nossa formatura. Aí eu fui o primeiro colocado desse curso aí. Não tem essa foto, mas a gente ganhava uma faca lá como primeiro colocado. E aí era o comandante do batalhão que eu vinha comandar depois, né?
Que e massa. entregava essa faca para o primeiro colocado do curso de operações ribeirinhas. Mas um destaque aqui, né? No curso operacional, o primeiro colocado não necessariamente é o mais operacional. É primeiro colocado porque, além de você ter um nível ali de operacionalidade, você também tem notas, porque tem provas. Então, não quer dizer que o cara que foi o último no curso de operacional, ele é o pior. Não era o caso aí. Teve muita gente aí que me carregou em situações onde eu precisei do apoio ali de um soldado. Então, o importante para nós nesses cursos operacionais é você manter a equipe unida, porque quanto mais gente você tiver, menos vai sofrer. Então, se muita gente desiste, vai carregar mais peso, é mais gente para o instrutor ficar em cima. Então, o nosso papel ali é manter o grupo coeso. Eu era o 01 dessa turma, então, particularmente, era uma responsabilidade que eu tinha. Né? Sendo o 01, tinha que dar alguns exemplos e tinha que manter a galera unida para que a gente pudesse se formar no final aí. Massa, que massa. E a gente também aqui, além de gostar de história, a gente também é curioso, né? Essa palavra, militar, esse termo veio da onde? Militar, rapaz, algum tempo no meu Instagram, eu gosto eu sempre gostei de explicar o porquê das coisas. Eu nunca gostei daquele cara que, num treinamento, e aí ele pega e bota o cara para pagar flexão e tal. Vem cá, cara, tá fazendo isso para quê? Sem propósito. Então, sempre estudei por que paga flexão, por que tem isso. E a palavra militar também, há algum tempo, eu fui estudar ela. Logicamente que você não vai... A definição, isso é coisa muito antiga, né? Tem várias versões, mas tem uma que eu achei muito legal. É que no passado, quando você ia formar um exército, você tinha que selecionar dentro da tripulação, dentre as pessoas, né, os cidadãos ali, quem tinha ali aquelas características para poder ser um militar. E aí o termo militar, né, existe outra versão, ele viria desse um dentre mil. Então, um militar seria um cara que, dentre mil, é o cara que preencheu aqueles requisitos para uma carreira, como a gente vai falar mais à frente aí. Não é uma coisa para qualquer um. Ah, eu quero ser militar. Resta saber se a força vai aceitar o senhor, porque você será testado lá. Então, esse negócio de, comandante, eu vou ter que morar longe da minha mãe, se está indo com essa mentalidade, vai voltar em uma semana, porque ele vai chegar lá, não vai estar a mãe dele ali, não vai estar o irmão dele, agora é você. Você agora é o provedor. Você, a partir de agora, é o protagonista da sua vida. Vai servir na Amazônia, vai servir no Sul, vai servir no exterior. Eu servi na África, fiz a viagem de instrução pelo mundo, e você vai ser uma pessoa do mundo. Foi para isso que nossos pais nos prepararam. Os pais devem liberar os filhos, e os filhos devem sair de casa. Enquanto você está em casa, você não cresce. Você vai crescer quando você sair de casa. Você vai sentir a dificuldade de ter que se manter e uma série de coisas. E aí você vai se tornar, de fato, um adulto. A gente que vai para a escola militar, né? Você também passou por uma escola militar. Você não é suave isso. Você é arrancado da sua família, guerreiro, acabou. Então, eu estava em Belém, fui arrancado para a escola naval. E aproveitando isso, né, sem querer cortar a pergunta que você vai fazer depois, eu não contei isso. Quando eu fui para a escola naval, apesar de ter passado de primeira e ser o 1176 e querer subir, eu ainda fiquei meio naquele... Não levei muito a sério os estudos. Quando chegou no meio do ano, eu fiquei de final. E o meio do ano é quando eu ia voltar de férias para casa. Por ter ficado de final, eu ficaria 2 semanas em casa, eu fiquei um pouquinho de uma semana e um pouquinho ali. Então, isso aí, na época, para mim, eu chorei, porque, assim, eu morava na escola. Por isso que é chebode, eu posso explicar depois. Então, eu morava a bordo. E você não poder voltar para casa em outro estado, porque não se dedicou aos estudos, eu falei, isso nunca mais vai acontecer. E foi a partir daí que aí sim eu botei gás para estudar, e aí você vê essa sequência aí de, né, fui subindo na antiguidade, oficial aluno, nessa questão de liderança, fui instrutor na Escola Naval de Ordem Unida, armamento, tudo que podia ali eu estava à frente para tentar passar algum conhecimento. Tudo isso foi fruto de uma negativa de poder voltar para casa. Então, eu entendo hoje o jovem que quer ficar perto de casa, mas enquanto você continuar perto de casa, você vai estar preso ali, você não vai saber o seu potencial. E é isso que aí as Forças Armadas não permite ao jovem, que ele conheça o seu potencial. Sensacional. E é interessante que a história do senhor
É uma história construída de superação. A adversidade vinha e o senhor não chorava, o senhor, né, era resiliente e superável, que eu sempre falo Até para os meus chorava, alunos. né? Até chorava, mas... Chorava, aquele choro, mas andando, né? Chorava, mas chorava tirando. Tá safo, já deu uma choradinha, agora vai lá, guerreiro. Vai fazer isso aí. Agora vamos embora. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Falei, olha, diante das adversidades da vida, a gente tem duas opções. Ou você senta e chora, ou cinge o punho e cai para dentro. Eu escolhi lutar, então vamos embora, então vamos lá e tal. Então realmente uma história de superação, muito massa. E esse termo, Chebode. Isso é o quê? O Chebode é assim, na Marinha, todo chefe é che alguma coisa. O Chemac é o chefe de máquinas. O Cheop é o chefe de operações. E o Chebode era o chefe dos bodes. O bode, na minha época, era o cara que morava no quartel. Então, assim, não é porque o Che. Quando eu cheguei na escola naval, como eu era um dos últimos, eu ficava no alojamento 4. O alojamento 4 é lá em cima, né? O último, o mais burro sobe mais escada, né? Então, alojamento 4. Só que dentro do alojamento 4, eu era antigo. Eu ficava perto da porta. Então, assim, teve uma inspeção lá, e aí foi até um aspirante mais antigo, era inspeção de armário, né? Aí eu mostrei o meu armário para ele, aí quando acabou eu falei, senhor, eu tenho outro armário. Aí, que porra é essa, rapaz? Como é que você tem outro armário? Não, é que eu sou bode. Aí, você é bode? Aí ele falou assim, então é o seguinte, cara, você vai ser o Chebode do Aloge 4. Levanta para mim todo mundo aí que tem 2 armários, não sei o quê. E aí o cara que era do meu lado, que era o César Prudêncio, meu companheiro de armário, né? Começou a brincar, Chebode. E essa brincadeira dele saiu do alojamento, foi para a sala de aula, e daqui a pouco todo mundo na escola naval me chamava de Chebode. Caraca. O 4º ano da escola, ele tem um aspirante que ele tem o título de Chebode. Ele é o responsável por gerenciar a vida de todos os aspirantes que moram a bordo. Eu nunca fui o Chebode, mas como 4º ano, sempre vinha um aspirante, senhor, é o senhor que é o Chebode? Eu falei, porra, não sou... Aí acabou que pegou. Pegou até hoje. Tem gente que não sabe, na minha turma, que não sabe meu nome. Então, o Chebode foi passando e tá aí até hoje. Só que agora tem que explicar, né? Tem que estar sempre explicando de onde veio. O cara já tá antigo, ninguém lembra mais disso. Caraca, sensacional. Comandante, a Constituição Federal diz que as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército, Aeronáutica, né? E assim, o que constitui um militar? Ou seja, o que é e como é ser um militar na nação brasileira? Legal isso aí, né? A gente fala muito de liderança. E agora está muito em voga uma que chama liderança servidora. Está em voga agora, mas nada mais é que a liderança de Jesus Cristo. É você realmente se doar por uma causa e servir. Você não veio para se servir. Você veio para servir. E é por isso que chama serviço militar. Quando militar, né, você quando estava lá na escola de aprendizes, no final da sua formação teve o juramento à bandeira, não teve? Incorporando a minha Marinha do Brasil. Incorporando a Marinha do Brasil, juro. Normalmente quem a gente leva para essa cerimônia? Quem a gente leva para a nossa cerimônia de juramento à bandeira? Plateia? Geralmente é alguém da família, né? A mãe, o pai, a namorada. A mãe, o pai, namorada, noivo, irmão. Alguém da família. No caso, um filho, né? Um sobrinho. O que é aquele momento, né? Aí você pergunta o que é o militar. Naquele momento, você está jurando defender a sua pátria com o sacrifício da própria vida. Também está jurando tratar com respeito seus irmãos de armas, subordinados, e todo mundo está vendo. Então, isso aí, você está criando o senso de dever. E daí vem a questão do serviço militar. E por que sua família está lá? Porque na hora que tiver um combate, se você tentar fugir dele, sua mãe vai ser a primeira a dizer, eu estava lá quando você jurou a bandeira. Então, larga de ser frouxo e vai cumprir a sua missão. Então, é para isso que você tem aquelas testemunhas. E não só nossos parentes viram, seus companheiros de turma também viram.
Então, eles estão com você ombreando no combate. Cara, eu estava lá com você, eu vi você jurar. Então, vamos lá e vamos servir a nossa pátria. Isso é a entrega do militar. Essa é a abnegação da carreira militar. Você não tem opção de eu não vou. Não, você vai, porque foi o juramento que você fez. Outras carreiras têm juramentos. Então, o juramento, o que está por trás é isso. Você jurando fazer algo que é uma entrega grande, um sacrifício, para que lá na frente você não queira não fazer, porque muitas pessoas viram você dando esse passo, você se comprometendo, né, com essa instituição, seja o que for, com a nação, sociedade. Então, assim, o militar é aquele que ele está sempre pronto para servir, né, a nação ali, né? Então, ele é um cidadão, não vou dizer cidadão à parte, mas é um cidadão que ele não é um cidadão comum na sociedade, né? Ele é um cidadão que ele tem algumas responsabilidades que são diferentes da população civil. Não tem hora extra, né? Então tem muitas coisas que regem aí uma CLT, alguma coisa que não se enquadra no militar. E não tem como se enquadrar por causa da nossa atividade. Não tem como você precisar, por exemplo, você tem um serviço do SAMU. Alguém tem que estar lá 24 horas. Não tem, mas não, cara, tem que ter alguém lá, porque não tem horário para isso. Então, é por isso que eles são militares também. Então, a característica do militar é justamente, eu costumo dizer que a liderança militar não é exclusiva do militar. Vamos imaginar um prédio pegando fogo. Enquanto todos correm para longe do fogo, alguns loucos correm para dentro do fogo. Nesse momento, esse cara está exercendo liderança militar. Ele está colocando algo acima dele. Então, apagar aquele incêndio, salvar as pessoas, é mais importante do que a vida dele. Foi para isso que ele jurou a bandeira. Então, uma mãe, né, que luta contra um cachorro, pitbull, ou um leão, um urso, para salvar um filho, naquele momento, ela está exercendo liderança militar. Então, a liderança militar é serviço. É você se colocar abaixo das outras pessoas. Então, você se sacrifica. Isso que é defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Caramba, é sensacional. Ouvindo assim o senhor falar, né, o sangue chega a fervilhar, porque assim, realmente ser militar não é para qualquer um, não é só eu vou fazer uma prova e vou passar. Não, né? Existe toda uma perspectiva realmente que a pessoa ela precisa ter e entender que é uma questão de prontidão, é uma questão de servir realmente, né, a nação. E a gente sabe, né, que os pilares das Forças Armadas são disciplina e hierarquia. E como a Marinha do Brasil, né, falando aqui especificamente, pode contribuir com a formação ética, cidadã, do jovem brasileiro? Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz o seguinte: aquele que não pode obedecer não pode comandar. Então, eu brincava com o pessoal mais moderno que eu chamava o mal do primeiro emprego. O cara nunca trabalhou. E aí, quando ele consegue o emprego dele, aí daqui a pouco ele começa a olhar para o gerente dele. Eu podia ser gerente, pô. Por que esse cara ganha mais do que eu? Daqui a pouco ele olha para o chefe dele. Eu podia ser o chefe e tal. Então, ou seja, ele não está pronto para obedecer. Ele só quer mandar. Então, ele não serve, né, para... Aí você falou da sociedade. É por isso que a gente é rigoroso com a hierarquia e a disciplina. Então, tem pessoas fora do militarismo que acham que isso aí está errado, que tem que ser puffs pelo chão, todo mundo é mesmo nível. Tudo isso é muito bonito até a crise chegar. Quando vem uma crise na empresa que tinha o jeito Google de ser, rapidamente o cara diz: atenção, eu sou o chefe, e daqui para baixo todo mundo na rua. Aquela amizade, tudo aquilo acabou, porque a crise chegou. Então a gente aprende do militarismo desde o início essas noções de hierarquia e disciplina. E isso é importante para a sociedade porque a gente vê que não tem isso nas casas hoje em dia. Nas famílias já falta esse respeito. O filho já acha que sabe mais do que o pai, não respeita a mãe. Então, começa a sociedade a quebrar de várias formas. E o militar não permite isso. Aqui é hierarquia e disciplina. Entrou para as Forças Armadas, vai ser testado. Não passou no teste, rua. E às vezes isso não é ruim, não. Você está salvando a vida daquela pessoa. Porque ele mostrou que não tem perfil para atividade. Ele vai morrer no combate. E vai levar gente com ele. Então, é um processo de seleção onde você mostra que não é melhor para ele, aquilo não é para ele.
Então, ele vai ser bom em outro lugar. Mas aquela atividade, tem pessoas, às vezes, que ficam nas Forças Armadas, o cara está reclamando há 30 anos. Eu digo que é um covarde, porque deveria ter ido embora mais cedo. Você saiu, né? Então, assim, olha, chegando o momento, não, vou sair. Não vou ficar aqui reclamando se não é o que eu quero nesse momento. Então, vou seguir minha vida. E certamente será uma pessoa muito melhor para a sociedade, que passou pelo nosso processo de formação. Então, assim, você é um corajoso. E o cara que vem reclamar comigo hoje, eu nem deixo ele falar. Eu falo, você é um covarde. É o cara, que é esse, comandante? Cara, você é covarde, você está reclamando, cara. Né? Tá aí reclamando, sofrendo. Tá, aí você vai sair amanhã, vai fazer o quê? 30 anos aqui dentro, aí tu vai sair velho e cansado. Vai botar a culpa nas Forças Armadas, que você não teve coragem de dar esse passo antes. Pois é, eu sempre falo, né, os meus alunos, não, já servia e tal, e como é que é? A pessoa fala, olha, no meu tempo, na época que eu servi, falo mais ou menos como era, mas assim, muita da minha postura hoje como cidadão, eu devo realmente o que eu aprendi, né, com a Marinha, né, eu servi a Marinha, fui marinheiro e tal, e questão de disciplina, essa questão de se colocar no meu lugar, né? Me colocar no meu lugar assim que eu chego em algum local. Essa questão de não julgar, porque como o senhor falou, isso acontece muito. O cara acaba de chegar numa instituição e ele começa a falar, mas o coordenador não está trabalhando direito, o diretor não está trabalhando, mas ele chegou agora. Né? Ou seja, o cara para chegar naquela função que está, ralou muito, então o cara já chega julgando. Então, isso eu aprendi a não fazer, aprendi realmente na prática. Uma coisa que eu aprendi muito também é o espírito de corpo, né? A união. A gente, quando está embarcado, assim, a minha vida depende do meu campanha, a vida do campanha depende da minha. Então não tem, assim, meia boca. Ou eu faço aquilo ali de forma correta, ou porque se eu não fizer, o navio vai explodir. E vai todo mundo morrer. Então, esse senso de responsabilidade, essa questão de organização, até hoje, se eu tirar um cochilo na cama, 10 minutos, eu levanto e arrumo. Eu vou voltar para a cama daqui a meia hora. Eu arrumo a cama e tá lá, esticadinho, coisa que eu aprendi na escola. Então, assim, são coisas positivas, né? Que a gente tem. O senhor já falou, né, essa questão do serviço ao próximo, falou da superação, falou da questão da liderança. Isso é realmente assim muito interessante para a constituição do cidadão, principalmente do jovem, né? Mas assim. Olha, eu sei que você quer puxar outra pergunta, mas deixa eu aproveitar uma coisa que você mesmo disse. Você falou sobre você se posicionar, do que você aprendeu, né, dos hábitos de arrumar a cama e tal. Isso é uma coisa que você não aprende numa imersão. Hoje em dia está na moda fazer imersão. O cara fica 2 dias num lugar e não sei o quê. Isso, imersão não cria e nem muda hábitos. Eu costumo dizer que uma imersão é igual no parque de diversões. É legal, você se diverte, você sai dali achando que foi incrível, mas dali não vai levar nada. Daqui a pouco, deu uma semana, você voltou a fazer as mesmas coisas erradas, não adquiriu novos hábitos, não se tornou uma pessoa melhor, já voltou a tratar mal os outros. Então, o que você construiu foi devido ao processo que você passou que permitiu chegar naquilo. O jovem de hoje, não só o jovem, nós também, né? Ficamos muito imediatistas por causa da tecnologia. Estamos tentando atropelar processos, mas a vida está aí para mostrar que não existe atalho para o sucesso, e nem elevador. Você realmente tem que trilhar esse caminho. Algumas pessoas entendem isso logo, e aí ela aceita, né, o fardo que ela tem que carregar. Outros não, ficam tentando atalhos por aí, e vão chegar lá no final. Você deve ter pessoas que você conhece da sua idade, que ainda estão no mesmo lugar que estavam quando vocês eram mais novos, porque ali achavam que tinha um jeito melhor de fazer. Não sei o que é o mal do primeiro emprego. E você que foi ali, não, deixa eu aqui devagarzinho, eu sou burrinho, né, eu não sou inteligente igual você, deixa eu ir aqui, né, um passinho de cada vez, e aí você foi construindo e mudando esses hábitos que é o que você tem hoje. E até ajudando a responder o que as Forças Armadas, a Marinha, contribui com a sociedade, devolvendo os jovens que passaram por processos de transformação, não por imersão de 2 dias. Isso aí não tem como criar novos comportamentos ou hábitos.
que é sensacional esse seu posicionamento, porque nos leva justamente a refletir o quão relevante é, né, esse período, né, de serviço. Existem diversas formas, né, do jovem se tornar um militar, os temporários e os de carreiras, né? A gente está focando aqui realmente na carreira militar e essa questão do hábito, né? O hábito é muito importante para que esse jovem, como o senhor falou, né? A Marinha, ela tira o jovem do seio familiar, mas quando ela devolve, né, um homem com a consciência evoluído. evoluída e tal, né? Ou seja, o menininho vai virar homem, o menininho vai Pegou virar um homem. menino, a menina devolveu um homem ou uma mulher ali com Exato. valores, né? Com Isso é valores. muito importante. E além desses benefícios, né, ao cidadão, quais são outras oportunidades que a carreira militar pode, né, estar oferecendo aí ao jovem que ingressa nas Forças Armadas? Cara, eu destaco 5, né? São várias oportunidades, mas eu faço até algumas postagens eventualmente. A primeira é ter uma carreira. Quando eu falo ter uma carreira, não significa que todo mundo que entrar nas Forças Armadas vai ficar 35 anos aqui. Você pode ser um temporário e ficar 8. Você pode prestar um serviço militar, ficar 1 ano. É uma carreira. Hoje em dia, a geração Z, que é essa geração de hoje aí, não é igual a gente que queria entrar numa empresa e ficar lá a vida toda, não. Hoje o cara começa numa empresa, não tem mais nada para mim aqui, aí vai para outra. Então eles não estão mais focados numa empresa, eles estão focados mais num propósito. Se aquela instituição conseguir convencer esse jovem da importância do que ela faz, ela vai ter o jovem por 35 anos. Se não conseguir, vai ter que lutar, né? Hoje é um grande desafio aí no mundo corporativo, né? Até nas Forças Armadas, de retenção de talentos. Então, a primeira oportunidade é você ter uma carreira. A segunda oportunidade você descobre no primeiro dia, que é superar-se. Então, você chega lá feliz, eu passei e tal, com sua malinha. Toda a escola militar, a recepção é a mesma. O jovem com sua maletinha cheia de roupas, a cuequinha que mamãe lavou, passou a camisa dele, tudo bonitinho e não sei o quê. Aí ele chega lá e é logo, né, tudo aquilo é jogado para o alto, ele corre para lá e raspa a cabeça e pega a farda e não sei o quê. Aquele primeiro dia que é um choque de realidade. Então, ele já aprende logo a segunda oportunidade, superar-se. A vida é um teste. Quando você entende isso, você vive em qualquer lugar. A vida vai estar sempre te testando. A segunda é superar-se. Outra coisa que vem com a carreira militar, e é muito legal, é viajar. O militar viaja. Nem que ele viaje para a guerra, mas é uma viagem. Então, assim, pela Marinha, na Escola Naval, a gente já teve uma viagem pelo Nordeste. Depois, nessa mesma viagem, fomos até o Uruguai, foi o meu primeiro porto no exterior. Na formatura, depois que a gente termina a escola, a gente tem a viagem de instrução, carinhosamente chamada de viagem de ouro, que viaja pelo mundo. Então, eu fui para a Europa, fui para a América do Norte, América do Sul, conheci vários países nesses 6 meses de viagem. E durante a carreira também tem várias viagens. Então, tem missões, eu servi no exterior, tem missões mais curtas, vai para Manaus, vai para Porto Velho, vai para Belém, vai para o Sul. Então, você vai conhecendo. O militar tem uma consciência de Brasil muito grande. Muitas vezes a pessoa passou a vida toda no mesmo lugar, não tem a percepção que o militar tem. Outra característica, outra oportunidade é de servir, como eu falei no início, ao próximo. Então, é a sua certeza que está fazendo algo que vai ajudar alguém de alguma forma. Não preciso ir para o combate para chegar nesse nível. Tem muitas situações onde o militar é empregado, situações de calamidade, né, enchentes, Covid-19, uma série de coisas onde o militar é o diferencial. E a última oportunidade é liderar. Também, logo que você chega, naquele seu pelotãozinho vai ter um xerife, em alguma hora será você. E aí você vai começar a lidar com essa questão de liderança. Na Ordem Unida, primeiro contato que o militar tem com a questão de liderança prática, e aí você vai desenvolvendo essa habilidade. Tudo isso que eu falei, esse cara, ele faz a diferença no mundo corporativo. Um cara que viajou, sabe liderança, se sacrifica, sabe que vai ser testado pela vida e já viajou. Esse cara aí, ele vale ouro. E
quando você entende isso, você aumenta o seu valor aí fora. Não fica se humilhando aí fora. Não, eu sou militar. Então, assim, eu tive experiência que muita gente não teve. Você conhece o Brasil, cara, todo mundo já foi para Disney. Beleza. Já foi para a Amazônia, já foi a Tabatinga, conhece a Tríplice Fronteira, conhece o Sul, conhece o Corumbá. Então, tem vários lugares que a pessoa nunca ouviu falar, mas ela sabe tudo da Disney. Não sei o quê, já foi para Nova York, foi para a Europa, show. Mas não tem consciência, não conhece o próprio quintal. Então, essas aí são as oportunidades. Se você quer se testar, viajar, ajudar os outros, liderar e ter uma carreira, junte-se a nós. Olha aí, ó. Olha o convite. Você jovem que está nos assistindo aqui agora, está vibrando, aproveita a oportunidade enquanto é cedo, né? Aproveita para entrar agora que é cedo, que depois vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, a concorrência vai aumentando. Comandante, a gente está percebendo então que o militar é um sujeito diferenciado, né? Porque, assim, é muito mais do que uma simples forma de se ganhar dinheiro, né? Então, assim, exige, tem que ter uma aptidão, tem que ter uma vibraçãozinha e tal, tem que entender do negócio. E assim como em toda profissão, né? Na carreira militar também há desafios, né? E assim, quais são os ossos do ofício, desse trabalho? Legal isso, né? Porque por ter aquele juramento à bandeira, né? O cara estava até o momento ali felizão, sou militar, com sua farda branquinha, voltando para casa ali, as menininhas, nossa, não sei o que e tal, os amigos com inveja, até que ele faz o juramento, ele falou, oh, como é que é? Sacrifício da própria vida, aí começa a cair fichas, né? E aí ele vai entendendo a responsabilidade que é a carreira militar. E por isso que eu falei de liderança. Num ambiente onde as pessoas juram defender com o sacrifício da própria vida, você tem que exercer liderança. Porque senão ninguém vai. Quem é o louco que vai correr para um prédio em chamas? O que faz aqueles bombeiros correrem para um prédio em chamas? Não precisava. Eu vou, prédio não moro ali, pô, vou entrar ali para quê? Mas é o senso de dever. É o juramento que ele fez. Então, isso aí, apesar dos desafios, ajuda a todo mundo entender o seu papel. Então, o primeiro grande desafio da carreira militar é o risco de vida. Então, é uma atividade de risco. Mesmo os nossos treinamentos, eles têm um nível de risco envolvido. A gente vai mexer com explosivo, vai dar tiro. Eu mostrei um exercício aí em montanha, tem paraquedismo, tem mergulho, tem uma série de atividades que a única forma de você saber como vai se dar no combate é fazer um treinamento mais próximo possível dessa realidade. Então, o risco de vida está sempre ali na carreira militar. A segunda é a dedicação exclusiva. Então, você é militar 24 horas, 7 dias por semana. Você pode receber uma ligação a qualquer momento. Guerreiro, tocou, arma e equipa. Missão. E você ser designado para a missão e fica lá 60 dias, 6 meses. Nem sempre vai ter tempo de se preparar. Então, você é dedicação exclusiva. Depois, a disponibilidade permanente. Então, mesmo na reserva, eu vou completar 30 anos, aí vou embora. Ainda assim, posso ser acionado. Opa, conflito, avança aí o pessoal da reserva, toma aí um camuflado, vai lá pegar o teu fuzil e vai para o combate. Então, isso aí é disponibilidade permanente. Mobilidade geográfica. Ah, eu sou de São Pedro da Aldeia. Maneiro. Mas vai lá para Manaus, vai. Disponibilidade geográfica, pode servir em qualquer lugar. Então, isso é um desafio para o jovem atual. Então, assim, às vezes o jovem fala assim, mas se eu passar, eu vou ficar na minha terra? Cara, tu pode até ficar, mas em algum momento você vai sair. Então, assim, às vezes o cara sai logo de primeira e volta depois. Então, assim, não pode se apegar ao lugar. Tem que se apegar ao Brasil, à carreira. Vigor físico. Então, tem que ter. Né? Se não tiver, vai sofrer e não vai nem terminar a formação. E o vigor físico é necessário para o que fazemos. Não é ficar sentado no escritório. Então, demanda que o cara mantenha ali um nível de rigidez física. Até mesmo para um serviço que um sentinela dá, 2 horas, 4 horas, ele tem que ter um preparo físico, senão ele não aguenta. Para ficar em pé ali, às vezes na chuva, no sol, com o fuzil, mantendo o nível de alerta. E, finalmente, o vínculo com a profissão. Então, esse vínculo com a profissão, ele tem muito a ver com a questão da disponibilidade que eu falei. Eu acho que eu até misturei as bolas aqui. Disponibilidade permanente, vínculo com a profissão.
Rapaz, deu uma colada aqui agora, hein, cara? Acho que é um complementa o outro, né? É Porque porque eu isso esqueci tudo de que. falar que eu sou de infantaria, cara. Então, assim, o cara de infantaria, ele às vezes ele parece inteligente, mas no meio das conversas ele dá umas coladas de placa, né? Então acontece comigo também. Bem-vindo aí ao mundo real. Porque o vínculo, eu acho que é justamente o comprometimento com isso tudo. Eu acho que o É, vínculo é verdade. o que fecha, né? Então, o cara que tem um vínculo com a profissão, ele vai estar vivendo, sendo militar o resto da vida, né? É que quando eu E falei essa da questão. dedicação, na verdade, a dedicação é em relação à carreira. Então, você vai ser só militar. E a disponibilidade em relação ao tempo, eu acabei misturando. Então, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, por isso que é permanente, e vínculo e dedicação exclusiva, que você vai ser só militar. E aí sim, um vínculo com a profissão é quando você, mesmo saindo da ativa, você ainda pode ser acionado em caso de algum conflito ou algo do tipo. Lembrei. Entendi. E essa questão aí de avança guerreira é real. Eu, quando estava servindo aqui no navio Patrulha Grajaú, Siri Valente, tirei minhas férias, né? Aí o sargento Tranquilão. falou, tranquilão, o sargento falou, ó, Cris, ó, tá de férias, provavelmente você vai ficar à vontade e tal, então, mas atente-se ao estado físico e tal, a barba. Eu falei, mas pô, tá de férias, sargento. Falei, aí ele falou, mas se atente, segue o conselho do velho guarda, tal, tranquilo, tal. Aí, pô, tirei o período de férias para tirar a minha habilitação, né? Tô de férias, tranquilo. Quando eu tô lá, colocando o dedinho, daqui a pouco eu recebo uma ligação. Aí eu, alô, Cris, sargenteante aqui e tal, tal. O navio vai Suspender. suspender, porque a gente vai fazer um SAR, socorro, né? Tal. Uhum. Aí, aqui os navios patrulha aqui na minha época fazia muito isso, socorro. Os caras se Ainda perdiam, ficava fazemos. naufragado, a gente ia. Aí É. eu falei, sim, mas acho que era o meu segundo ano, acho, de marinha e tal. Não, mas eu tô de férias, sargento. Aí ele, e o seu juramento? Jogou na cara. E o seu juramento? Aí eu, sim, senhor, sim, senhor. Aí, ó, vou ter que trancar aí. Aí eu comecei a entender essa questão da disponibilidade e tal. Mas é. Olha, você falou Mas uma coisa muito legal, cara. O militar, ele é o único ser, eu diria, não só no mundo, como nas galáxias. Se alguém mostrar um extraterrestre, eu duvido que ele se enquadre nessa característica. O militar é o único ser que consegue rir enquanto ele. Então, eu garanto que você, quando chegou no navio, ainda teve muita guerra lá, a gente chama essas brincadeiras, porque a gente está assim na merda, aí um olha para o outro e começa a rir. Às vezes, num curso operacional, né? Você está ali com frio todo, daqui a pouco você olha para o cara do lado e começa a rir. Do nada a gente começa a rir. E é isso é a uma guerra que estimula. característica, isso é uma característica necessária no combate. Bom humor. Então, as pessoas têm que ter esse bom humor, porque vai ficar difícil a situação, vai ser chamado no meio das férias, e aí, quando você voltar, não adianta ficar resmungando, porque a missão vai acontecer. Então, a melhor forma é o humor. Então, toda escola militar tem lá aquelas atividades, né, que a gente brinca com. Às vezes, o paisano não entende, né, quando você vê num vídeo o recruta com uma chave gigante na mão. Nossa, que absurdo! Esse bullying. Eles não entendem que isso aí é justamente criando esse senso de bom humor, porque esse cara vai precisar no combate despertar isso. Senão ele cola as placas no combate. Ou Então, tudo seja, isso que tudo tem um acontece faz parte. significado. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Show de bola. Mas, assim, realmente a gente está percebendo, né? Ser militar não é para qualquer um. Mas, comandante, vamos cantar a vitória. Não é possível que não tenha nenhum benefício, né? Servir a pátria. Quais são os benefícios? Você já falou alguns, né? Quais são os benefícios que a carreira militar oferece? Para mim, até agora, eu só falei benefício, cara. Você que está dizendo que não é. Eu que estou aqui dentro, para mim, É a tudo é perspectiva do benefício. paisano. Não é fácil, mas é benefício. Mesmo porque tudo que vem fácil, vai fácil. Vai fazer sua imersão aí de 2 dias. Legal. Daqui a 2 dias tu esquece. Agora tu ficar 2 anos aqui, não, aí tu vai lembrar. Vai arrumar tua cama até hoje. Quando acordar, minha cama,
vai estar na rua, pô, tem alguma coisa errada hoje, porra, não arrumei a cama, vou voltar para casa, senão eu não consigo nem fazer meu dia continuar, né? Então, assim, benefícios, né? Eu até anotei aqui, porque são muitos, cara. Então, assim, o primeiro benefício é a questão da estabilidade após 10 anos. Então, aí depende da carreira, né? Dentro de qual força você está, por que porta você entra, você tem essa estabilidade. Hoje em dia, o mundo ele muda muito rápido, né? Então, às vezes, é importante ter um pouco de segurança. Tem pessoas que buscam essa estabilidade, tanto é que tem muita gente fazendo concursos públicos aí no Brasil, né? Essa possibilidade de ascensão de carreira. Muitas vezes você entra numa empresa aí fora e você não tem nenhuma, como é que se diz? Nenhuma expectativa de subir na carreira. Você não sabe. Então, o militar você sabe. Vou entrar como marinheiro, daqui a tantos anos você cabo, aí vou para isso aqui. Você sabe mais ou menos o trilho da sua carreira. Então, aí fora é mais incerto. Então, isso é um benefício para nós. Eu sei, né, quando você mar e guerra, né, e tal, você sabe isso. Também tem a possibilidade de, dependendo da localidade, de você residir num PNR, é um próprio nacional residencial. Então, são residências da força, da instituição, onde o militar pode morar. Então, lá em Manaus, eu morava num PNR. Tinha lá a casa, que não é minha, mas é uma casa da Marinha, e a gente paga uma pequena quantia de manutenção, e ali dentro de uma vila militar. Então, isso aí também é uma vantagem. Logicamente que os efetivos são maiores que o número de residências, mas você vai ficar numa fila ali e uma hora você vai pegar uma casa, dependendo da disponibilidade, logicamente, daquela área. A questão da assistência médica, né? Isso é muito importante. Então, é uma das coisas, talvez, mais relevantes para nós, né? Assim, no contexto Brasil, você ter um serviço médico. Às vezes o pessoal até reclama, mas é porque não conhece o outro lado, então o cara está reclamando e você tem ali uma assistência para você, para sua família, e mais, né? Uma assistência até em situações de combate. Então, é para isso que existem os hospitais militares. Então, às vezes, alguém critica uma coisa ou outra, mas na hora da guerra, quem é o médico que vai montar um hospital no campo de batalha? Então, é o médico militar que vai estar participando de treinamentos, e a gente precisa, sim, manter essa parcela conosco. 35 anos de serviço ativo, era 30, né? Houve uma mudança. Então, é um benefício. Por quê? Porque você, depois de 35 anos, você vai ter sua aposentadoria integral. Então, assim, eu tenho 46 anos, daqui a 2 anos posso ir para a reserva, então, em tese, ainda sou um cara jovem aí para o mercado de trabalho. Ainda tenho carcaça ainda para carregar a mochila aí fora e fazer outras coisas, né? A terra continua girando para nós. E é isso. Então, assim, é importante a sua pergunta, né? Porque até mesmo em São Pedro da Aldeia, né, um lugar muito bacana, onde temos aí diversas unidades, às vezes você esbarra com um militar reclamando. Ah, porque está muito difícil, senhor. Aí você, opa. Quer ir para o Rio de Janeiro? Quiser, te mando para lá. Não, chefe, na verdade. Então, às vezes você está num local, né, que é uma cidade tranquila, tem vila militar, né? É uma rotina diferenciada e o cara consegue reclamar. E aí, nesses momentos, magicamente surge alguém para mostrar para ele que tem certeza que tá. Aí o cara, então você tem que estar sempre lembrando as pessoas do benefício que ela tem. Ele reclama da vida militar, mas não se esqueça dos seus benefícios. Talvez quando você sair não seja tão simples lá fora como o que você tem aqui dentro. E a gente só descobre depois que perde. Depois que perde, aí já era. E foi muito bom o senhor falar isso, porque assim, a gente deixou para falar, né, dos benefícios, na perspectiva do paisano, dos benefícios no final, mas olha o que antes o militar ali rala, né? Então algumas pessoas falam assim, o militar tem muito direito e tal. Calma aí. Será que tem muito direito mesmo? Ou é algo que é pareado ali com os sacrifícios que o cara tem que fazer, né? Então, assim, tocou uma guerra agora, o Brasil não tem o costume de entrar em guerra, tá, não sei o que, sim, mas tocou uma guerra, eu posso até ser chamado, mas assim, quantos militares da reserva tem na minha frente antes de chegar até mim? Então, assim, ele vai. Tem muito sacrifício. Então, assim, ao olhar do paisano, esses benefícios
Acho que é mais do que a obrigação da nação e devolver isso, né, pro cara que está ali sangrando ali pela nação. E É legal você assim, falar isso, né? Porque é igual a academia, né? Você vê o cara ali, né? Ou a moça, né? Com aquele corpo bonito, o cara malhado. Aí você fala assim, eu quero ter isso aí. Ah, você quer? Ah, você pode. Tem certeza? Não, eu quero. Então, vamos lá. Ó, tem que dormir 8 horas, tem que fazer uma dieta regrada, tem que treinar pesado. É mesmo? Não, eu faço isso. Não, não, mas é todo dia isso. Claro, existe uma constância nisso. Às vezes a pessoa quer uma coisa, eu quero ser militar, e faz 2, 3 dias, não quero mais não. Então ela desiste. Então, para você ter o benefício de ter o shape bonito, para você estar aí na região dos lagos no final de semana, né? Sem camisa, jogando tênis aí, esse tênis aí que o pessoal joga na areia, frescobol, você tem que ralar o ano todo na academia, na dieta, no descanso, reduzir a bebida, controlar a alimentação. Nada é de graça. Mas a pessoa que vê o nosso resultado, seja em qual área for, ela tende a achar que ela poderia ter aquilo. E eu acho que poderia sim, desde que se dispusesse a passar pelo processo que nós passamos. Quem não gostaria de abrir o Mar Vermelho? Deve ser incrível, né? Você está ali, o Mar Vermelho se abrindo. Quem está disposto a aguardar 80 anos para chegar nesse momento? Vagar pelo deserto, ser desacreditado. Ninguém quer, o cara só quer o final. Ele vai no Instagram, vê o cara na Ferrari e tal. Nossa, maneiro, eu quero isso e tal. Ah, tu quer isso? Mas tem que passar pelo processo que o cara passou. Está disposto? E aí a pessoa desiste. exato. Boa noite. Muitíssimo obrigado. Eu estou assim, muito feliz por estar aqui. Tem mais papo, mas eu já quero agradecer pela sua disponibilidade. Assim, está sendo muito engrandecedor, está sendo muito divertido e interessante. E eu creio também que os jovens, né, que estão nos assistindo estão achando isso interessante também. E a maneira, né, como o senhor está abordando, está trazendo para a gente, né, parte da realidade, né, um pouquinho assim da perspectiva do mundo militar. Show de bola e ó, muito obrigado mesmo, está sendo sensacional. E continuando, né, eu costumo dizer, sim, já ouvi muito também que há duas portas, né, para entrar na Marinha do Brasil, né, a porta larga e a porta estreita. A larga, eu me refiro a entrada como praça, né? Enquanto a estreita, eu me refiro aos oficiais, a forma de entrar como oficial. E assim, qual é a diferença na perspectiva de carreira entre o praça e o oficial? Legal a analogia da porta, né? Porque se é uma porta, ela está ali, né? Então, primeiro você escolhe a porta que você quer entrar. Logicamente, não é uma coisa simples, né? A porta dos oficiais, ela vai demandar um nível de estudo maior, mas a porta está ali. Tanto é que, mesmo militares que entraram pela porta das praças, eles podem, durante a carreira, ingressar na porta de oficial. É uma escolha que ele vai fazer durante a carreira. Então, assim, a diferença são funções distintas. E todas as funções são necessárias. Não adianta só ter uma porta de oficial, todo mundo vai ser oficial, que a gente precisa da base. E também não adianta só ter a base, porque precisa do topo. Então, é um complemento, né? É uma estrutura, é um corpo, onde cada um tem ali o seu papel. E à medida que você entra na força e vai... Porque, assim, no início você só vê a porta, como você falou. Eu não sei o que tem depois, mas quando você entra, é um mundo que se abre à sua frente. E aí você vai fazendo escolhas. Ah, eu entrei pela porta de praça, mas não quero ser oficial. Qual é o caminho? Ah, eu tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer isso, beleza, vou trilhar esse caminho. Ah, eu quero ser da aviação, quero ser de operações especiais. Então, o mundo vai se abrir e você vai fazer escolhas. A gente vai fazendo escolhas ao longo da vida toda. Então, assim, são diferentes porque são carreiras diferentes. Mas todas elas se encontram em algum lugar, se for do interesse e da vontade daquela pessoa. Então, temos muitos oficiais aí que eram praças, muitos que eu valorizo muito, me ajudaram no meu crescimento, me ajudaram com a conexão para entender as dificuldades ali
que as praças passam, os desafios. E é isso, eu acho que é o que eu tento fazer com eles também, né? Eu sempre tento incentivá-los para que ele se descubra o que ele quer dentro da força e aí ajudá-los a trilhar esse caminho. Assim, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas Não, sensacional, tranquilo. Show de bola. todos fazem parte dessa engrenagem que vai fazer essa roda girar. Nas Forças Todos Armadas não são. inventamos a roda. A gente só tem que fazer ela girar. Então, cada um no seu quadrado. Tinha até uma filósofa do funk que dizia, muito sábia, ado, 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 cada um no seu quadrado. É quando tenta um mexer no quadrado do outro que coisas ruins acontecem. Então, se cada um fizer o seu ali bem, você vai se destacar dentro do seu quadrado, você vai ser visto por alguém, e aí você pode ter uma carreira, né, surpreendente. Pode ter uma praça que tem mais tempo de exterior do que eu. Por quê? Porque ele escolheu ali a carreira dele, se dedicou, se destacou, e ele teve diversas oportunidades que muitos oficiais não têm. E da mesma forma, dentro dos oficiais, também tem oficiais que se destacam, que têm funções fruto do que ele construiu. A gente aprende isso desde que entra na escola militar. A gente constrói. É uma grande... É como se você jogasse uma semente ali e você vai regando aquilo para ela render frutos lá na frente. Massa. Ou seja, é questão de construir a sua carreira a partir das oportunidades que a Marinha oferece, né? Então, assim, todos são importantes, todos são relevantes, mas cada um desempenhando a sua função. Exatamente. Sucesso é um esporte coletivo. Quando você acredita que pode fazer algo sozinho, você está a um passo do fracasso. Então, você tem que entender, trazer as pessoas, respeitar as pessoas. Eu comandei durante a pandemia de Covid-19. Então, foi um grande desafio, né? Não estava preparado para isso, eu tinha planejado outras coisas para a unidade e tal, mas veio. Então, a gente teve que se adaptar. E nessas situações, né, eu costumo dizer o seguinte, quando você cuida das pessoas, elas cuidam de você. Então, eu tenho certeza que ocorreram situações ali em que eu poderia ter sido exposto por alguém, mas que a minha tripulação, pela relação que nós tínhamos um com o outro ali, cuidou de mim naquele momento. Então, permitiu que eu tivesse ali coroado um bom comando e permitiu eu seguir minha carreira, né, até hoje aí. Que massa, sensacional. Comandante, eu tenho alguns alunos, né, moleque, boy ainda, que já estão, assim, extasiados já com a carreira militar, uns até seguem o senhor. E como se tornar um oficial da Marinha do Brasil? Bom, o primeiro caminho, né, o mais novo, é começar pelo Colégio Naval. Então, ele vai fazer ali o ensino médio no Colégio Naval. Esse do Colégio Naval, eles têm mais possibilidades, é a maior parte que vai para a Escola Naval. A Escola Naval é o nível superior. Então, essa opção. O meu caso, eu não fiz Colégio Naval. Eu fui para a Escola Naval direto. Perdi essa passagem, mas recuperei ela na frente. Então, eu fiz Escola Naval. Outra opção é você, sendo praça, né, e você escolher ir para o quadro auxiliar. Então, você vai fazer uma prova em algum momento na carreira e você vai cursar como oficial auxiliar. Fuzileiro, armada, intendente, fuzileiro armado vai ter o intendente, vai ter o oficial auxiliar. E também tem os oficiais RM2, os temporários, que agora é uma carreira que você pode ficar até 8 anos, e aí até 41 ou 45 anos você consegue entrar na força. Não me recordo agora exatamente, você consegue entrar na força. Então, a pessoa que quer entrar para as Forças Armadas, primeiro é identificar, né, o que ela imagina, qual é a visão, onde eu quero chegar. Eu quero ser um comandante, fuzileiro naval e tal. Beleza. Então, agora eu vou olhar para trás, entender quem eu sou hoje, o que eu preciso fazer para trilhar esse caminho, já tendo a certeza que não existe um elevador aqui para cima. Vai ter que subir degrau por degrau para chegar nisso aqui. Vai precisar de resiliência, paciência, visão e fé. Esses 4 ingredientes é que permitirão você ter sucesso, não só na carreira militar, como também fora. Então, existem diversas oportunidades para você ser oficial, para quem está dentro e para quem está fora da força. Massa, massa. Não significa que será fácil. Até porque, se fosse fácil,
né? Imaginando que é uma pirâmide, né? Então, o número de praças será sempre maior que o de oficiais. Não seria possível todo mundo ser oficial. Então, existe uma seleção natural ali, que vai ser aí a questão de conceito, de quem ele foi na carreira, e de nota em concurso, vários atributos que vão se juntar nesse momento, para que ele possa ingressar no oficialato. E de perspectiva também, né, da pessoa, porque, assim, ser oficial também grande, gera responsabilidade, né? Uhum. Então, às vezes, o cara também tá ali, não, tranquilo, vou bater aqui meus 35 aqui de sub, tá tranquilo e tal, quero ser oficial nada, quero muita faxina e tal. Também tem, né, essas questões, né? Às vezes nem só pela questão da responsabilidade, às vezes por questão de, assim, o sub, né, ele está bem próximo à tropa. Então, às vezes, tem pessoas que querem isso. Então, assim, se eu for oficial, talvez eu me distancie pela necessidade da carreira. Então, não, eu quero estar aqui junto com o pessoal. Então, tem muita gente que se encontra nessa questão de ser suboficial, porque o suboficial tem muita liderança junto às praças. Então, assim, ele chegou no topo também. Então, são carreiras distintas. É uma questão, uma coisa que ele vai escolher. Em algum momento da carreira, ele vai ter uma bifurcação. Tá, vou seguir aqui, vou ser subo. E existe, eu conheço um oficial, que foi até meu aluno no curso de operações ribeirinhas, que ele era sub, e ele fez a prova e depois oficial. Hoje ele é oficial superior, já está em casa, foi, né, para reserva, mas ele chegou a ser sub quando entrou para ser oficial, fez o curso com os tenentes, né, um curso operacional, e ainda fez o curso de operações ribeirinhas. Caramba. Com um instrutor muito light, que era eu. Então, assim, esse cara, para mim, é uma referência. Caraca. É o Sabino. Deixar o nome dele aí, logo no... E, comandante, eu já ouvi muito, né? Vivi também a guerra, né? De que a Marinha é uma só, mas formada por duas. Uns vestem cinza, outros vestem o caque. Explica pra gente essa diferença de Marinha de gola e um naval. Como é que é essa parada? Bom, olhando Tenta para não fazer fora, a guerra. olhando para fora, só existe uma Marinha. Então, um dia desse eu fiz uma analogia de uma embarcação. Se você pegar um barco e só remar de um lado, ele até vai para frente, mas daqui a pouco ele começa a girar. E aí, quando você se der conta, ele está andando em círculos. Se você só remar para o outro lado, ele vai andar em círculos também. Então, você precisa dos dois remos. São os dois remos operando juntos que vão fazer esse barco ir para frente. Então, assim, nesse contexto, eu posso falar do Corpo da Armada e os fuzileiros navais. Eles se complementam. Pode existir alguma guerra interna e tal, né? Que existe uma diferença. Tem gente que já falou de separar o CFN da Armada, mas isso não é possível. Se você separar o CFN da Armada, o CFN morre. Então, a gente nasceu juntos. É uma força... Isso é interoperabilidade. Interoperabilidade é porque ela já nasceu junto. Então, o fuzileiro ele já nasce para operar junto com o Corpo da Armada. Quando foi criado o Corpo de Fuzileiros Navais, era justamente porque colocou-se soldados do Exército dentro de um navio e eles começaram a passar mal. Então, naquele momento, não queremos mais soldados que não saibam navegar. E aí nasceu o fuzileiro naval. Então, o fuzileiro naval é justamente esse cara que é um soldado que opera em terra e tem os atributos para operar embarcado. Então, não tem como. Se tirar o navio dele, vai servir para quê? Aí vai para o exército. Aí não é mais fuzileiro. Acabou o corpo de fuzileiros navais. Então, assim, a gente brinca, mas, na verdade, é irmão. Já viu o irmão, né? O irmão, eles saem na porrada em casa. Mas na rua não mexa com eles, não. E se mexer com eles na rua, vai apanhar dos dois. Então, é assim que a gente funciona dentro da Marinha. Mas é muito massa, assim. Eu lembro que assim, eu servi aqui aqui em Natal, né? Servi aqui na estação radiogonométrica da Marinha, Natal. E tem a parte onde fica a galera da gola, né? Os CN e tal. E lá atrás tal, tem a galera fuzileiro naval e tal. E às vezes rola aquela guerrinha, né? Fazendo as operaçõezinhas e tal, né? Aí sempre tem a guerra, né? Mas é a guerrinha saudável e tal, é como o senhor falou, é serviço que se complementam. E o bom humor. E o bom humor, sempre. O bom humor, sempre. Né? Agora também, assim, observava muito que quer vibração,
naval. Não tem tempo os caras, não. É no sol, é na chuva, é no frio, você quer faca mesmo, vai para cima. É naval. Quer vibração, é naval. Interessante, né? Porque, assim, essa questão da vibração, ela é válida para qualquer coisa, né? A gente está aqui agora, são 10h35, e a gente está conversando aqui no mesmo nível de entusiasmo que a gente começou. Se não tivesse essa vibração, a gente já estava aqui, pô, cara, dormindo, pô, tem como encerrar e tal. Então, isso vale para qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na vida. Então, é uma coisa que o fuzileiro aprendeu na dor. Então, a gente sabe que a atividade já é difícil. Se começar a se arrastar, vai ficar ainda pior. Então, o negócio é unir a galera ali e canta uma canção, e brinca com o colega, e vai, e vibrando, e vamos chegar bem. A gente está sendo observado, somos a referência, devemos liderar pelo exemplo, e uma série de coisas fazem com que a gente tente manter esse nível de vibração elevado. Vão surgir pessoas que vão tentar reclamar das músicas que você canta, arrumar uma série de coisas, mas você não pode permitir que isso aconteça. Essas pessoas não conhecem o combate. Se você deixar se influenciar por gente que acha isso ou aquilo, não vai dar certo. No curso de operações ribeirinhas, né, eu tinha lá os soldados, os cabos, e lá o cajado comia bonito. E eu nunca tive problema com a mãe de nenhum soldado. Eu costumava brincar lá, que na época tinha um programa chamado No Limite. Igual tem esses BBB, essas coisas. E aí lá tem a prova do líder. Aí o cara fica de cócoras em cima de um toco de madeira. Quem ficar mais tempo ganha. Para mim, isso é humilhante. Agora, você chama a mãe daquele cara e fala assim, você tem orgulho do seu filho? Claro, ele está na Globo. Aí a pessoa fica orgulhosa, mas para mim aquilo é uma humilhação. O cara ficar de cócoras para ganhar 1 milhão, essa é uma humilhação. Agora, lá comigo, que ele está sofrendo, porque aquilo pode salvar a vida dele, quer dizer que ele está sendo humilhado? Quer botar na justiça? Então, essa conversa eu sempre tinha com os soldados antes, que eu falo, vai doer, mas explico por que vai doer. Não é que uma coisa arbitrária, programa no limite. Então, eu nunca tive problema com isso. A pessoa entendia, tá bom. Então, a minha etapa é a sua etapa. Aí você vai lá e faz. Então, isso aí tudo tem a ver com essa questão da vibração. Porque o militar canta, né, quando ele corre. Então, ele canta porque no passado era uma forma dele estabelecer a cadência, marchando, e com o tempo a gente percebeu que esse negócio de cantar elevava o moral, e você cantando corre muito mais do que se não estivesse cantando. É claro que quando vem a ladeira, você tem que fazer canções, né? Às vezes o cara tem um tenor no grupo. Esse aí não dura muito tempo. A canção tem que ser de acordo, né, com a cadência. Senão, ninguém consegue acompanhar, perde o fôlego e você mata a sua tropa. Então, o puxador da canção tem que ser um cara safo para saber que canção cantar a cada momento. É isso aí, cara. Vibração para tudo na vida. Corpo que não vibra... Hã? Não, isso aí que eu ia falar, vai, fala aí. O corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Exatamente. E é interessante só trazer essa perspectiva que nos leva a refletir justamente sobre a questão da significância, ou seja, eu estou fazendo isso aqui, mas por quê? Isso aqui tem um propósito, essa relação tem um propósito, isso aqui tem um preparo, né? E esse pensamento, né, do militar, ele, em ver a significância naquilo que ele está fazendo, no preparo, né, e no produto lá na frente, isso aí é extremamente relevante, que faz com que ele realmente persista, né, na função que ele está desenvolvendo ali. Você quer ver uma coisa interessante? No mundo corporativo, não existe um treinamento para crise. Atenção, pessoal, vamos ficar... Hoje ninguém vai para casa, nós vamos fazer um treinamento, teve uma crise agora financeira, e nós vamos ter que ver à noite. Não existe isso no mundo corporativo. Eles só vivem isso na crise de verdade. Para mim, isso é uma falha. Porque o militar, não. O militar, ele treina. Porque o dia que a crise chegar, ele vai estar pronto. Então, de alguma forma, às vezes, querem minar o que o militar faz. Tinha que ser o contrário. Vem cá, o que esse cara está fazendo? Porra, posso ter uma crise aqui. Será que o meu colaborador está preparado para quando tiver uma crise, quando parar de vender,
né, quando a empresa estiver indo à falência, ou ele vai abandonar o barco, vai ficar desesperado e vai fazer te afundar mais rápido ainda. Então, essa preparação, ela não existe aí fora. É uma coisa que poderia se aprender também aqui no militar. Exato. Comandante, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu quero, desde já, né, agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui. E antes de fazer o pedido aqui, eu quero mandar um forte abraço aqui aos meus campanhas, né, turma Yankee 06, Escola de Aprendiz de Marinha do Ceará. Hoje eu sou paisano, mas a gente tem esse né? vínculo e tal, da galera da ANSE. A gente costuma falar que é a universidade, né, de formação dos marinheiros de Ceará. E mandar um forte abraço para essa galera aí, para os campanhas. E mandar um abraço também para os meus alunos que estão estimulados a fazer, a seguir essa carreira, né? Inclusive, um forte abraço para Vitor Gabriel, do 7º ano, moleque que está já estimulado aí, focado, vibrando. Ele só não definiu ainda qual é a carreira que ele vai, mas ele quer servir às Forças Armadas. E, comandante, quais são as orientações, né, além de todas essas que o senhor já deu, quais são as orientações que o senhor deixa para o jovem, né, que almeja realmente seguir a carreira militar no Brasil? Eu vou deixar uma orientação muito simples, é uma frase só. Mas antes de eu falar essa frase, né, que vai ser meu fechamento, queria agradecer pela oportunidade. Eu estou aí nas mídias sociais e ali o número até considerável de seguidores para mim, né? Talvez para outros não seja muito, mas eu acho que é. E eu valorizo muito essa oportunidade de conversar, embora seja virtual. A gente já tinha trocado mensagens, né, ali no Instagram, mas é totalmente diferente quando você vê a pessoa. Você olha, caraca, diferente do que eu imaginava, né? Como é a conversa, o que a pessoa vai falar, qual é a troca que vai. Então, é essa interação no final aqui que vale muito mais do que, né, 100 mil seguidores numa mídia social que você fala uma vez ou outra. Então, obrigado pela oportunidade, foi muito bom conhecê-lo aqui pessoalmente, vamos dizer assim, embora virtualmente. Espero ter podido contribuir aí com o seu canal, com o jovem que vai assistir, seja o momento que for. Daqui a 10 anos, o cara vê um vídeo assim antigo, aí você vai lá, guarda aqui e tal, caraca, eu precisava ouvir isso hoje. Então, essa é a vantagem aí da internet. A gente pode deixar um produto para prosperidade. E para o jovem, né, isso que eu vou dizer agora vale para todos nós. Tem uma frase, né, minha que diz o seguinte, falar nisso, né, frase minha, eu queria até, esqueci de falar, né, o pessoal não sabe às vezes, né, mas eu tenho um livro também, né? Né? Falou. Eu tenho um livro, e esse livro, basicamente, eu acho que todo mundo que quer ser militar tinha que ler esse livro aqui. É um livro simples, uma leitura simples. Como a gente faz, comandante, para adquirir esse livro? Ele pode ser adquirido pela editora, existe um link, né, que você entra nele lá, e aí a editora vai cuidar de tudo para você. Ela vai imprimir e vai entregar no endereço que você solicitar. E também existe um e-book no formato Kindle, né, do Kindle na Amazon. Então, eu vou te mandar os links, aí você pode disponibilizar depois na descrição, aí, Perfeito. Alguma coisa assim. Perfeito. Então, esse livro tem uma série de frases, e uma que eu sempre falo com os soldados ou marinheiros, eu formei marinheiros lá em Manaus durante o comando, é o seguinte: toda avaliação é uma oportunidade para mostrar a que veio. Comandante, o que é uma avaliação? Uma avaliação é um serviço que você vai dar, uma prova que você vai fazer, né? Uma louça que você vai lavar em casa, uma cama que você vai arrumar, uma pessoa que você vai ajudar. Tudo que você faz, se você encarar como uma avaliação, vai ser uma oportunidade de mostrar que você veio. Pô, esse cara é sério, hein? Esse cara é dedicado. Isso vai construir a imagem que as pessoas terão de você lá na frente. Então, independentemente do que vocês busquem, seja na área militar, seja na área corporativa, seja no setor público, lembre-se que toda avaliação é quando você está em evidência, é uma oportunidade de mostrar que você é diferenciado. Muito obrigado, professor Cris. Fique com Deus e muito sucesso nesse canal Live Sinistra, que depois você vai me explicar
o significado desse nome e essas cores aí muito bacanas que tem aqui na tela. Muito obrigado, Vamos valeu, sim, pessoal. vamos sim. Até Comandante, mais. aquele abraço, muito obrigado. E quando vier para cá para Natal, comer uma gingazinha com tapioca, curtir uma praia, levar você aqui na pizzaria top, sensacional aqui, Pizzaria Vamos Gutierrez, lá. a melhor pizza do Da Brasil. região. Do Brasil, comandante. Eu falo porque, assim, já fui em alguns estados, já comi pizza e é melhor, sensacional. A gente vai Beleza, trocar vamos aquela lá. ideia de novo e comer aquela pizzazinha. Comandante, Fechado. muito obrigado mesmo. E aquele abraço. Forte Valeu. abraço. Até mais. Minha galera top, esta foi a live sinistra de hoje. Se você gostou, com certeza você gostou, né? Curta, comente, compartilhe, né? Siga o nosso canal, deixe seus comentários aqui e qualquer coisa fale com a gente lá no nosso Instagram. O Instagram ficou exposto aí direto aí. Troca uma ideia, dê o seu feedback, porque você faz essa live. Como eu falo, a live sinistra é feita por você e para você. Então, ó, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua moral. Um forte abraço e até mais!